Se prepara que lá vem polêmica. Hoje eu quero explicar como vem sendo a minha trajetória como cristão desigrejado há praticamente 2 anos. Não totalmente desigrejado, mas pode-se dizer que a minha frequência nos cultos ela é bem baixa. E quais são as minhas percepções disso? Rasgando mesmo assim o verbo, sabe? Dizendo com clareza quais são as minhas principais experiências, o que eu penso e como eu faço para lidar com algumas dificuldades que, na minha opinião, é comum a todas as pessoas que eu ouço comentando sobre esse tipo de experiência, sobre o que elas sentem, o que elas esperam. Para quem não me conhece, meu nome é Michael, eu tenho 33 anos, sou fundador aqui do canal Palavra Comum. Também tenho outro canal da minha empresa chamado NB Serviços Elétricos, onde eu compartilho algumas dicas de serviços de elétrico, serviços de elétrica, né, para profissionais da área e algumas curiosidades também para quem está interessado em tirar alguma dúvida, independente de ser profissional ou não. Mas vamos ao conteúdo do vídeo. Gente, a minha mãe se converteu, eu tinha aproximadamente 12 anos. Tem uma história de libertação bem forte, onde ela deixou, né, junto com meu pai, as práticas antigas, né, de pecado, por assim dizer, de uma forma bem mais religiosa, mas algumas coisas que ela não tinha orgulho de fazer e que vinha tentando parar, mas não conhecia o caminho. Então, ela teve uma experiência com Jesus anterior na família, e depois de adulta ela se reencontrou com Jesus. E aí o meu contato com Jesus se inicia nesse período. De forma natural, aquela vida acabou se tornando a minha vida. Eu não era crente, mas eu ia à igreja porque os meus pais iam e aquele era o nosso meio social. Ok. Depois de ter passado por algumas igrejas diferentes, eu pude perceber alguns padrões. E eu sempre sempre que eu comentava, eu era, de certa forma, coagido a acreditar que aquilo tinha que ser daquele jeito e que não tinha nada que eu pudesse fazer, e porque a igreja é imperfeita, porque você está aqui e coisas desse tipo. Mas aí eu tive, já na fase adulta, né, um pouco antes, na verdade, eu acredito que em um outro vídeo eu possa contar sobre as minhas experiências com Deus, né, minhas experiências espirituais propriamente dita. Em algum momento, eu comecei a ter minhas próprias experiências com a espiritualidade. E realmente foram experiências bem marcantes que me fizeram ter a certeza da existência de Deus e zerar praticamente a possibilidade de eu me desviar. Então, já na fase adulta, né, eu passei por uma experiência bem desagradável, que foi a experiência do divórcio. Eu espero que quem tiver com seus problemas no casamento, que Jesus entre com providência para te ajudar a solucionar esses problemas, porque a experiência do divórcio é realmente uma experiência bastante desagradável. E aí, nesse período, eu fiquei com um nível de vulnerabilidade espiritual e emocional muito grande. Já um pouco antes disso acontecer, talvez o gatilho, dentro de um casamento em crise, o gatilho para o rompimento, tenha sido uma série de experiências que eu tive espirituais que num primeiro momento ficaram fazendo eu parecer meio desequilibrado, né? Quem olhava de fora e não entendia o que estava acontecendo realmente achou que eu tinha surtado, tinha tido um surto psicótico, enfim. E aí começa a minha trajetória como desigrejado, porque até então eu sempre tentei em uma igreja, em outra, mas depois dessas experiências que eu tive com o mundo espiritual, algumas coisas simplesmente deixaram de fazer sentido. Eu não saí da igreja e me tornei aquele tipo de crítico que julga as pessoas que estão lá como se eu fosse
pertencente a uma classe superior. Pelo contrário, eu acredito que existe um mérito muito grande na possibilidade do convívio social, né? Porque são muitas pessoas diferentes que estão ali coexistindo num ambiente de muita pluralidade. Eu acredito que tem um mérito muito grande nisso. Óbvio que a gente também cria as nossas facções, né, que a gente chama de panelinhas. A gente cria algumas divisões e as pessoas, de fato, na grande maioria das igrejas que eu tive a oportunidade de frequentar, óbvio que eu não conheço igrejas no mundo todo, no Brasil todo, então eu não quero criar nenhuma ideia aqui de que eu estou generalizando, mas dentro das minhas experiências é muito natural, tá? Você ter algumas divisões ali dentro da igreja. O que de fato acaba não sendo tão ruim, porque de certa forma os jovens se identificam com os jovens, os mais velhos com os mais velhos, o grupo de pais, e grupo de pastores e grupo de líderes. Então a gente tem toda uma linguagem, né, que se comunica melhor com uma parte das pessoas. Isso é para o mundo todo, não só para a igreja. Mas voltando para o ponto, eu comecei a perceber que de uns anos para cá, a igreja começou a entregar um conteúdo meio fraco espiritualmente. Hoje, olhando para trás, eu consigo fazer uma análise um pouco mais fria e entender que esse conteúdo estava um pouco fraco, porque depois eu comecei a viver outras coisas e entendi. Mas na época, a sensação que eu tinha era de que tinha alguma coisa errada, só. Não em todas, tá? Eu preciso realmente voltar nesse ponto. Era algo, assim, da igreja que eu ia, bem específico. E eu comecei a questionar a estrutura religiosa como um todo, né? As liturgias, a maneira como as pessoas se tratavam, as conversas de bastidores. Comecei a questionar as conversas que aconteciam por detrás das pessoas, tipo, quando a gente estava num grupo e aí chegava uma pessoa e depois essa pessoa saía, quais eram os burburinhos que ocorriam depois a respeito dessa pessoa. E aí eu comecei a perceber que as pessoas da igreja não eram diferentes das pessoas do mundo na maior parte do tempo, exceto pela crença em Jesus, de forma mais explícita, né, por assim dizer, mais assumida. Mas de uma forma geral, era tudo muito semelhante. Isso, eu confesso que isso me frustrou um pouco mais. Como eu já tinha uma experiência anterior, né, de longa data, já vivendo dentro da igreja, dentro dos ambientes de culto, eu comecei a perceber que isso não só era comum, mas que o mais importante não era eu perceber as falhas deles e apontar, e sim descobrir uma maneira de não ser daquela forma. Óbvio que num primeiro momento isso não é tão simples, mas eu percebi que a jornada dentro da fé, ela exigia de mim esse posicionamento. Porque não era uma opção deixar de seguir Jesus, eu só precisava descobrir como fazer isso de maneira a não me contaminar com um comportamento alheio, incoerente. Então vamos lá. O que aconteceu, né? Eu tive umas experiências com Deus bem fortes. Essas experiências me abriram uma visão espiritual. E esse processo de abertura da minha visão espiritual, ele perturbou bastante a minha mente. Porque quando você já tem um desenvolvimento espiritual e a sua mente já é treinada para viver uma experiência espiritual, você tende a esperar aquela experiência com expectativa. E quando ocorre, algumas vezes você está num ambiente bem estruturado, onde as pessoas já te indicaram um caminho para lidar com aquelas coisas. E quando essas coisas aconteceram comigo, eu não estava meio que buscando, sabe, ter essas experiências. Eu estava num curso de desenvolvimento pessoal e dentro desse curso, né, estava mexendo com o inconsciente de forma bem profunda e bem nesse contexto
começou a se revirar algumas coisas do passado e, somado a isso, várias coisas começaram a acontecer. Eu comecei a sentir cheiro onde ninguém mais sentia cheiro, eu comecei a ver coisas onde ninguém via, eu comecei a ter sonhos de coisas que iam acontecer no dia seguinte ou 2 dias depois e elas realmente aconteciam. E eu comecei a me perceber deslocado da realidade, porque parecia insano, né, o que estava acontecendo comigo. As pessoas não conseguiam nem conceber e eu fui taxado como maluco pela maioria das pessoas que me conheciam. Então, assim, eu me senti bastante perdido. Num primeiro momento, o que me veio à mente foi tentar pedir ajuda aos meus líderes na igreja. E a primeira frustração foi experimentar o total despreparo deles para poder lidar com o que estava acontecendo comigo. E por ser uma igreja grande, né, por serem pastores que na minha região eles já têm muito tempo na estrada e são líderes de igrejas aí no Rio de Janeiro e representantes em escala global até, eu realmente fiquei bastante decepcionado com eles num primeiro momento, mas num segundo momento eu fiquei muito frustrado com a igreja como um todo e fiquei realmente questionando quantas pessoas de repente poderiam estar passando por coisas semelhantes a que eu passei, porque eu fui taxado de louco por eles e eram pessoas que eu tinha em autoestima, né? E realmente a decepção que eu experimentei a partir dessa experiência não permitiu que minha mente ficasse em paz, a ponto de eu realmente quase acreditar que eu estava ficando louco e que nenhuma daquelas experiências eram reais. E essa falta de apoio, ela realmente causou muitas dores, né? Muita coisa ruim aconteceu a partir disso. Então, aquela mágoa, né? Aquela tristeza que eu fiquei com eles por causa da postura que eles tiveram, fez com que eu me fechasse completamente, não só para a igreja, mas também para as pessoas da minha vida. Então, eu precisei, né, encontrar referências na internet, buscar referências no meu ambiente de pessoas que tinham algumas experiências espirituais, para que de alguma forma eu pudesse ter um caminho para poder lidar com essa novidade, né? Porque para mim aquilo tudo era muito novo, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí as experiências espirituais começaram a se intensificar. À medida que o processo foi avançando, eu comecei a ter cada vez mais experiências espirituais. Eu comecei a ver que aquela realidade ela era uma realidade comum para muitas pessoas, que, embora para algumas pessoas essa realidade do milagre, né, essa realidade do sobrenatural seja corriqueira, para a maioria das pessoas ela é totalmente apagada da existência, como se de fato nem fosse possível conceber. Então eu comecei a perceber que a função de um servo de Deus, para além de ficar carregando uma cultura gospel, né, de ouvir músicas e de ter jargões e coisas assim, né, de ter toda uma forma de se vestir e se comportar, a gente também tem uma responsabilidade de manifestação do sobrenatural, onde o milagre ele se torna real na sua vida e natural na sua vida, e que para além disso você tem uma vida totalmente alinhada com essa crença, né, de que o sobrenatural ele não é só possível, mas acessível, né, para a maioria de nós, para que a partir dessa vida que você vive, né, alinhada com esse princípio, você dê conta de manifestar isso para as pessoas à sua volta. Onde eu comecei a encontrar um pouco de conforto na possibilidade de não ir à igreja. Quando eu comecei a entender
que existiam formas de ir a Deus e receber dele resposta, eu cessei um pouco, não de forma voluntária, né, mas a palavra de Deus vindo a mim começou a cessar um pouco os ruídos das vozes, né? Porque como eu estava passando por um processo de divórcio, junto a isso eu perdi muitos bens e precisei fechar a minha empresa, muita coisa pesada aconteceu nesse período. Eu não estava dando conta de digerir tudo que estava acontecendo e as pessoas não estavam dando conta de acolher a minha dor e me auxiliar na jornada de entendimento, né, dessa coisa toda que vinha ocorrendo. Então, como era algo espiritual, eu também não tinha muita liberdade para poder falar, porque eu achava que as pessoas iam continuar me chamando de louco. Então, o que eu precisei fazer foi coletar o máximo de informação possível de pessoas que tivessem passado por coisas que fossem minimamente parecidas, né, com o que eu estava vivendo, e pegar todas as ferramentas que eu vinha recebendo ao longo da minha jornada com Deus para poder, como se diz, pôr em prática, né? Que até então eu vinha recebendo quase como se fosse um treinamento, né, dentro da igreja. Ouvi muitos anos, muitas coisas a respeito de Jesus e de como lidar com as coisas espirituais, mas sacar essas ferramentas e de fato ir para frente de batalha ali para poder tomar posse da minha vida, realmente não foi algo que veio de forma intencional. Foi um momento de necessidade que me empurrou para isso. E aí eu me vi com um volume grande de material, de aprendizado, né, conhecimentos de uma forma geral, mas eu não fazia ideia de como manejar essas ferramentas. Então ali eu realmente fui para frente de batalha, né, onde o meu emocional estava bem abalado, né, o físico acabou ficando muito abalado também, e o espiritual nem se fala. Eu vivi confrontos bem intensos com o mundo espiritual, parte maligna, né? E para um outro momento, um outro vídeo, talvez a gente fale um pouco mais sobre isso, mas agora o foco não é esse. Então, o que eu acabei percebendo? Que a linguagem que nós estamos acostumados a ouvir, né, dentro do ambiente religioso, é uma linguagem, na maior parte do tempo, alegórica, né, que exige do ouvinte uma capacidade bem aguçada de interpretação e acaba ficando aberta ao entendimento do que o ouvinte der conta de entender. Então, se não houver um esforço ativo, né, muito forte do ouvinte para a compreensão daquela palavra, de fato ele realmente não consegue entender. Eu questionei isso muito tempo, né, tentando saber se isso realmente precisava ser assim, se era uma estratégia divina que as coisas fossem assim. E o que veio para mim a respeito disso é que na maior parte do tempo precisa ser assim. E que quando ocorre a necessidade de alguém que mastigue um pouco mais aquelas palavras, existe um peso muito grande, né, de pessoas que não vão se identificar com essa linguagem, que vão te bater e dizer que você não devia fazer isso da forma como você vem fazendo, mas em contrapartida também vai existir uma galera que vai se identificar com a sua forma de se comunicar e vai dizer, cara, como pode ninguém estar vendo isso? Então eu pude perceber que, de uma forma geral, igrejados, não desigrejados, Assembleia de Deus, Batista, Católica, Adventista, Metodista, enfim, todos nós estamos conectados no mesmo corpo. Só que nós, como seres humanos, nós temos o vício de tentar ser superiores. Nós já somos. Isso chega a ser imbecil, sabe? Eu me sinto idiota tendo que reafirmar algo assim tão óbvio. Mas infelizmente não é óbvio para todos. Nós já somos parte do corpo de Deus.
Nós somos células do corpo de Deus. E isso independe da sua prática. Ele nos comprou com preço de sangue. Nossos pecados foram perdoados. E aí tem toda uma discussão teológica de que isso precisa ser feito assim, precisa ser feito assado, e tem várias discussões. Mas, independente disso, falando agora de um nível um pouco mais profundo para além da mente, né, da intelectualidade, nós somos parte do corpo de Deus. Isso independe da linhagem, né? Da linhagem não, depende de você ser adventista, metodista, independente da placa da sua denominação religiosa. E também tem espaço para nós, né, que não estamos fazendo parte de nenhuma igreja. Hoje eu faço parte do corpo de membros de uma igreja. Os meus pastores são maravilhosos, eles entendem a minha condição. Eu imagino que eles precisem, em alguns momentos, né, de repente, da minha mão de obra, né, da minha assistência lá, mas a igreja que Deus apontou para mim, ela é bastante longe da minha casa. Durante um tempo eu fiz bastante esforço para poder estar bem mais presente. Foi um período um pouco complicado, porque realmente longe. E essa igreja veio para mim através de uma visão. Eu nem sabia da existência dela, até que eu tive uma visão com os líderes e depois de uma conversa eu entendi que Deus estava me dando uma direção para congregar com eles. Isso vai ser polêmico para qualquer desigrejado que de alguma forma se identificar comigo, mas eu não só tenho carteirinha de membro nessa igreja, como eu sou dizimista também lá, porque eu entendi que existe uma proteção na devolução do dízimo a partir das experiências que eu tive. Isso não foi algo vindo de homens, porque quando eu fiquei desigrejado, eu abri mão de devolver o dízimo e gastei bastante tempo orando muito, porque quando eu saí, né, da igreja que eu vinha frequentando, eu questionei tudo que eu vinha aprendendo e eu abri mão de vários desses conhecimentos, de várias dessas práticas, para poder testar os limites e tentar entender o que tinha realmente por detrás de cada uma dessas coisas. E durante esse período, eu fui recebendo muitas revelações, em sonhos, em visões. Algumas delas eram percepções a partir de volumes de experiências. E eu venho criando uma prática que tem funcionado muito bem para mim. Eu não propago, não comento, a não ser com as pessoas da minha vida, né, com os meus pais, né, com minha irmã, que são pessoas que, depois de tudo passado, eles vivendo que, de fato, tudo que estava acontecendo comigo era real, começaram a colaborar comigo e concordar com muitas das coisas que eu vinha dizendo. E, embora nós não tenhamos uma crença 100% alinhada, na qual concordamos com tudo, hoje nós damos conta de ter uma vida muito mais pacífica e muito mais alinhada do que em qualquer outro momento que eu já tenha experimentado assim na minha vida, com 33 anos. Então, assim, dentro desse período, eu pude aprender muita coisa, muita coisa. E eu gostaria de resumir o vídeo de hoje a esse relato inicial, né, de como foi o meu início dentro dessa jornada, de como que está hoje o meu estado. Vou encerrar dizendo que depois de ter, né, perdido quase todos os meus, quase todo não, eu perdi, né, todos os meus bens materiais, né, o meu filho e a minha esposa, desse contexto, eles se foram. A minha esposa não conseguiu acompanhar o que estava acontecendo comigo de forma a lidar com o peso de tudo que estava acontecendo. E dentro de um casamento que já não estava muito bom, ela percebeu que realmente não tinha estrutura para lidar com aquilo, porque ela já tinha outros objetivos e não daria para dar atenção para isso naquele momento, então ela se foi. O meu filho foi junto com ela, então eu passei por um período bastante conturbado.
E o que eu descobri depois dessas experiências todas é que Deus é real. Ele é real. Ele não só é real, como também é acessível. E não só é real e acessível, como ele se comunica conosco através da nossa linguagem. Uma coisa que eu acho que é importante também dizer é que depois de ter perdido tudo isso e ter passado por um processo bem duro, o que resta para além da maturidade, né, para além do desenvolvimento da fé que fica com a gente, é a maravilhosa sensação de cuidado de Deus. Porque eu acho que tudo isso é como se fosse uma faculdade. Eu estava conversando com a minha irmã há pouco tempo e depois de conversar com algumas pessoas, né, a sensação que ficou para a gente é de que a faculdade, para além do conhecimento que você aprende, existe um volume muito grande de conhecimento que acaba se perdendo dentro de você e se torna praticamente inútil. E a impressão que ficou depois de uma conversa longa com ela é de que, na verdade, a faculdade ela só te dá um caminho. Ela abre uma porta e fala, vai aqui nessa direção. E ela te dá todo um alinhamento de linguagem e uma percepção de vida. E a partir dessa percepção você começa a se guiar pela vida. Então, uma coisa que eu pude perceber dentro dessa jornada é que a igreja, ela também te entrega essas ferramentas, assim como uma faculdade. E que, embora tenha toda uma importância de convívio social, esse convívio social ele não deve se restringir ao ambiente do culto. Ele deve cercar você em todos os lugares que você vai. Você ter contato com a cultura do mundo de forma pontual é uma coisa. Agora, você viver no mundo 24 horas é muito difícil. Então, a menos que você tenha uma família, amigos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, que se comunicam dentro da sua linguagem e têm uma visão de mundo semelhante à sua, é quase certo de que você vai sucumbir e não vai suportar a pressão externa para poder se manter firme. Porque a conversão real, a crença de Jesus Cristo, ela altera totalmente o seu caráter. E você não vai viver essa experiência de lifestyle, né, diferente, totalmente alterada e desalinhada, né, com a crença mundana geral, se você não conseguir ter um, uma, um, um ambiente favorável, né? Então, de certa forma, o que eu aprendi com tudo isso? Eu recuperei, né, hoje vários dos bens que eu havia perdido, né? Meu celular, né? Tinha um celular de última geração, minha moto. Eu ainda não recuperei a minha casa, mas Deus devolveu, né, a minha empresa. Os clientes que eu perdi, eu ganhei novos clientes ainda melhores do que os clientes antigos. O respeito das pessoas e um respeito verdadeiro, sabe? Não é um respeito baseado no meu esforço de conseguir respeito, mas um respeito autêntico, genuíno, que eu não preciso correr atrás dele. Eu simplesmente faço o meu serviço da melhor forma que eu posso, entendendo que existe gente melhor do que eu por aí e sendo humilde, tendo esse reconhecimento, mas notando que as pessoas, a partir da percepção delas, dessa minha forma de enxergar a vida, acabam se identificando ou percebendo muita verdade nas coisas que eu digo, que eu falo e como eu penso, e acabam me admirando e me respeitando por isso. Isso
é difícil até de expressar o quanto é gratificante, porque eu não preciso ficar me esforçando para adquirir respeito. As pessoas me respeitam porque respeitam. Então, em todos os ambientes que eu vou, desde colaboradores, colegas de trabalho, amigos de infância, pessoas que não me conhecem, que estão me conhecendo num primeiro momento, elas me respeitam. Isso é realmente bastante interessante. Então, a minha empresa ela vem crescendo e hoje, diferente de um outro momento em que eu fazia muito esforço para ter a sensação de que a empresa estava crescendo, hoje eu não faço praticamente nada e eu vejo a empresa crescer praticamente sozinha, como se fosse uma planta que está plantada no lugar certo e ela simplesmente cresce independente da minha capacidade. A minha dificuldade hoje vem sendo outra, porque esse crescimento ele depende de uma estrutura também, né, de conhecimento mental e capacidade de gestão. E eu de fato venho sendo quase coagido por esse crescimento a investir um pouco mais em conhecimento para poder alcançar novos níveis, né, nessa empresa. Mas as minhas despesas, embora estejam altas, né, o colégio do meu filho é particular, ah, eu tenho internet na minha casa, tenho internet na rua, eu tenho celular de última geração, eu tenho um veículo de transporte próprio, que quando eu comprei foi 0 km, eu tenho meus eletrodomésticos, enfim, eu tenho um certo conforto que quase se compara ao conforto que eu tinha anteriormente, antes desse processo todo acontecer. Demorou um tempinho para essas coisas acontecerem, não foi de uma hora para outra, mas comparado com muitas pessoas que têm as suas vidas estagnadas, que a vida delas não se altera de jeito nenhum, a minha vida, com esse favor de Deus, além de eu não ter uma necessidade absurda de fazer muito esforço para conseguir um resultado muito pequeno, pelo contrário, eu faço pouco esforço e tenho um resultado muito grande. Para além disso, eu também tenho resultados na minha saúde, né? A minha saúde ela realmente é muito boa, embora eu não seja a pessoa, né, símbolo de lifestyle saudável, eu tenho uma saúde muito boa, muito difícil mesmo eu ficar doente, muito difícil mesmo, muito, muito, muito difícil. E eu tenho experiências do favor de Deus no cotidiano também, né? A minha moto já tem 2 anos, eu não tenho seguro, eu moro no Rio de Janeiro, eu nunca fui assaltado. Com frequência eu vacilo, acabo esquecendo a chave na ignição e as pessoas, ou de alguma forma, tem um anjo de Deus que tira a chave da moto e devolve, ou me liga, porque tem o número da moto no baú, meu número tem no baú da moto. E histórias incríveis de providência divina, de milagre. Agora, né, eu estou usando esse aparelho, fiz clareamento. Cara, assim, eu vivo uma vida realmente que eu nunca almejei, sabe? É bem melhor do que eu dava conta de conceber com a minha consciência bem pequenininha, né? Com a minha mentalidade minúscula que eu tinha antes de tudo isso. Então, eu não vou estender mais o vídeo, eu queria compartilhar isso por hoje. Eu espero que quem clicar nesse vídeo para assistir consiga assistir até o final, porque é 34 minutos, a gente vive num período em que as pessoas têm muita pressa, né, para assistir as coisas. Esse não é o meu estilo. Eu espero realmente que as pessoas que assistirem esse vídeo consigam assistir até o final e tenham esse tempo e consigam extrair o que tem de bom nele, porque realmente é difícil, né? Eu ainda estou tentando encontrar o meu estilo, a minha forma de comunicar, então estou falando dessa forma porque
é como eu estou hoje. Eu dormi pouco, né? Dormi muito tarde, acordei cedo hoje. Tenho tido um pouco de dificuldade para gravar os vídeos, então eu queria começar de algum jeito e estou começando daqui. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo para o canal esse ano. Vou me esforçar muito para conseguir entregar mais, porque de fato esse assunto é um assunto que me amedronta um pouco, porque eu sei que o meu povo, né, os meus irmãos, eles batem doído. Eu já apanhei muito e, de certa forma, eu venho até com um pouco de medo para poder falar das coisas que eu venho falando aqui. Talvez um medo totalmente ilusório, infundado, mas com a sensação de dever cumprido, com a sensação de que é exatamente isso que Deus espera de mim e que, independente de quem vir me bater por causa das coisas que eu estou falando, Deus vai estar comigo e nós vamos passar por isso juntos, porque é realmente algo que Deus vem me pedindo e quando eu não faço, eu percebo quase como se uma parte minha tivesse morrendo, sabe? Então esse é o vídeo de hoje. Essa é a verdade que eu tenho hoje, as sensações, né? As emoções e tudo mais tá aqui para vocês. Eu espero que vocês consigam tirar algo de bom de tudo isso. E agradeço aí para todo mundo que puder assistir e achar que faz sentido compartilhar, dar like. Não, talvez não porque tenha achado maravilhoso, mas por uma perspectiva de entender que, embora não faça sentido para você, talvez outras pessoas precisem disso. E o YouTube, quando você compartilha, quando você ativa o sininho, segue, dá like, o YouTube entende que esse conteúdo tem alguma relevância e vai colaborar, né, para o algoritmo entregar isso para mais pessoas. Então, talvez não faça sentido para você, mas eu gostaria de te convidar a curtir e dar like para que o YouTube possa entregar isso para alguma outra pessoa que talvez precise. Então, agradeço pelo seu tempo precioso. Espero que você tenha uma excelente semana e que Deus abençoe em nome de Jesus.